Olá, queridos e queridas! Bem-vindos a mais um dia do Aulão para Criadores, o treinamento virtual e gratuito que foi desenvolvido para todos que querem crescer o seu canal e o seu negócio no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou a Yasmin, trabalho aqui no YouTube. Então, vamos receber a nossa primeira apresentadora do dia? Ela é gerente de operações e vai dividir com vocês tudo sobre direitos autorais no YouTube. Mita, seja bem-vinda ao Aulão para Criadores. Oi, Yas, oi, João. Gente, é um prazer estar aqui. Muito, muito, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar falando com vocês, criadores da nossa plataforma, que são quem, de fato, alimentam tudo que a gente tem, né? Bom, vim aqui falar para vocês sobre direitos autorais no YouTube. Eu estava acompanhando os outros dias de aula e eu vi muita gente fazendo algumas perguntas, até adaptei um pouquinho a apresentação hoje. Se eu engastanhar um pouquinho, por favor, me dê um desconto. Eu tentei, enfim, responder algumas perguntas que foram enviadas ao longo desses dias, ok? Vamos começar. Para a gente começar a falar sobre direitos autorais no YouTube, é sempre importante entender que o YouTube é uma plataforma aberta, onde qualquer pessoa pode criar e compartilhar seu conteúdo. Vocês têm ideia de mais ou menos quantas horas por minuto são geradas dentro da nossa plataforma? São mais de 500 horas criadas por minuto. Então, é muito conteúdo. E você é responsável por todos os aspectos relacionados a um conteúdo que você for publicar no YouTube. Mas aqui tem um porém. Não necessariamente todo o conteúdo que você captura, você detém todos os direitos sobre ele. Ou seja, o que você captura, registra, pertence a você. E é justamente aí que entram as questões dos direitos autorais. Os direitos autorais, eles vão sempre se aplicar à obra original, estabelecida em mídia tangível. O que quer dizer essa mídia tangível? Quer dizer uma mídia ou um formato onde você consiga facilmente identificar. Então, a gente costuma dizer o seguinte: ideia, pensamento, não é protegido por direito autoral, tá? Porque assim, poxa, eu pensei nisso antes, mas registrou, colocou no papel, colocou em algum lugar onde alguma pessoa poderia ter passado e de fato copiado. Se não está numa mídia tangível, infelizmente, neste caso, não entraria o direito autoral, ok? Eu vi uma pergunta no chat, num dia desses, perguntando sobre perguntas de vestibular, se caberia o direito autoral. E a resposta é sim. Aqui a gente tem alguns exemplos de obras que se qualificam para a proteção dos direitos autorais. Então, vai desde obras audiovisuais, gravações de áudio, obras escritas, palestras, artigos, livros, composições musicais, videogames, obras dramáticas, memes, inclusive, tá? Então, são qualquer elemento, obra original estabelecida em mídia tangível, é possível de ser coberta pelo direito autoral. Se vocês quiserem saber mais sobre os tipos de obra ou outros detalhes em relação a isso, vocês podem navegar em https://suporte em inglês, tá? Com 2 P's e sem o E no final, .google.com/legal. Tá? Aí lá é a nossa central de ajuda sobre assuntos legais em geral do YouTube, vocês conseguem saber um pouquinho mais, beleza? Bom, dentro do YouTube, os nossos sistemas em relação aos direitos autorais vão servir justamente para que os detentores desses direitos possam, 1, identificar o uso dos seus conteúdos dentro do YouTube, 2, controlar e 3, se beneficiar dessa distribuição feita por outros usuários. Aqui é importante a gente fazer uma ressalva. O YouTube não media disputa de direito de propriedade, tá? Então, não cabe a nós dizer, este conteúdo pertence à pessoa A ou à pessoa B. Então, a gente só vai agir a partir de uma reclamação formal do proprietário do conteúdo. Ou seja, alguém que se declarou proprietário daquele conteúdo tem que entrar em contato com a gente e pedir para remover ou para entrar em contato com quem está utilizando, tá? Como que esse proprietário faria essa reclamação? A gente tem 2 modos. O primeiro modo é o formulário online, e ele é um modo manual, ou seja, você tem um formulário dentro da nossa central de ajuda, onde você vai preencher os dados daquela reclamação e vai enviar para a gente. Existe um segundo modo, que é o escaneamento automático, ou o conhecido como Content ID, tá? O Content ID, ele é uma ferramenta super robusta.
Para vocês terem uma ideia, aqui trazendo um contexto, são mais de 400 horas por minuto que o Content ID verifica para ver se a gente encontra uma correspondência. São mais de 9 mil proprietários de direitos autorais que utilizam essa ferramenta, incluindo aí emissoras, estúdios de cinema, gravadoras, criadores de conteúdo independentes, entre outros. A gente tem mais de 75 milhões de arquivos de referência dentro do Content ID. E são mais de 600 anos de conteúdo de referência de áudio e visual, né, em tempo, que a gente utiliza para encontrar referências, ok? Então, vocês têm uma noção da quantidade de conteúdo que a gente tem para verificar esses matches, né? Então, esses encontros de um conteúdo já existente que detenham seus direitos declarados dentro da nossa plataforma. Bom, falando um pouquinho como que o Content ID funciona. Uma vez que o usuário faz um upload, então a gente tem aqui os arquivos enviados, o Content ID ele vai verificar a correspondência de vídeo e áudio junto com a nossa base de dados. Então, um passo antes, o proprietário de um determinado conteúdo vai criar aquela referência. A partir dessa referência, a gente vai usar aquilo como base e qualquer upload que for feito, né, qualquer envio que for feito, a gente vai comparar. Se a gente encontrar uma correspondência, a gente vai verificar o que aquele proprietário de conteúdo falou que gostaria de fazer. Aqui tem 3 ações possíveis de serem tomadas, tá? E são baseadas em regras pré-definidas pelo dono, proprietário do conteúdo. Uma possibilidade é a monetização, que é o proprietário permite que você utilize o conteúdo dele, mas ele e ela é quem vão fazer a monetização. Track, ou rastreio, né, trazendo para o português, vai permitir também a utilização do conteúdo, mas todos os insights de público também vão para o proprietário. E tem a terceira opção, que é o bloqueio, que é quando este proprietário não permite a reprodução do seu conteúdo dentro da nossa plataforma, tá? Então, é por isso que a gente conta muito com vocês, criadores, para manter uma saúde dentro do nosso ecossistema. Então, assim, às vezes a gente vê algumas tentativas de burlar esse sistema de escaneamento. Então, vou colocar uma borda, ou, de repente, vou espelhar. Não adianta, tá? Assim, a nossa ferramenta ela é extremamente robusta, ela está preparada para achar essas pequenas manipulações e, enfim, não contribui com a nossa... Desculpa. Não contribui com o nosso ecossistema, ok? Bom, falar um pouquinho aqui sobre o meu vídeo recebeu uma reivindicação. O que vocês podem fazer? A primeira coisa que você pode fazer é disputar essa reivindicação. Então, uma vez que você recebe a reivindicação, você tem 30 dias para fazer uma disputa. Fazendo essa disputa, se estiver acontecendo a geração de receita, ela vai ser retida separadamente, tá? E dentro desses 30 dias, a gente vai avaliar um pouquinho, a gente vai avaliar essa sua disputa, se você de fato tem os direitos ou não. Uma vez que é dada uma resposta, você ainda pode contestar essa decisão, tá? Então, você tem um primeiro momento, recebeu a reivindicação, pode fazer a disputa, recebeu a primeira resposta dessa disputa, pode fazer a contestação. Passado esse período, você entra nos períodos de contranotificação. Essa contranotificação, ela já tem um aspecto de ação judicial, tá? E neste caso, o vídeo pode ser removido e a gente vai pedir, né? Na verdade, a gente exige que o reivindicante inicial, ele tem que provar para a gente que fez um envio de uma ação, deu entrada de uma ação judicial para provar que ele é o detentor dos direitos, tá? Então, aqui já entra uma coisa um pouquinho mais séria. A gente costuma dizer muito que, assim, a reivindicação, ela faz parte do jogo. E você disputar ou contestar não tem problema nenhum, desde que seja feito de boa fé, tá? Então, desde que, de fato, você tenha os direitos sobre aquele conteúdo que você está utilizando, ok? Por que eu recebi uma reivindicação apenas ao cantar ou murmurar uma canção? Aqui são diferentes tipos de direitos autorais que se aplicam, e a gente está falando mais especificamente dos direitos musicais, né? Quando você canta, murmura, toca uma canção,
ainda que seja parcialmente, ou você fez um cover, essa melodia, essa letra, ela é protegida por direitos autorais, tá? Então, ela é protegida pelos direitos de composição. Se você incluir a gravação da canção no seu vídeo, ainda que como fundo ou bem baixinho, os direitos de gravação vão se aplicar. Se você reagir, fizer um react ali a um novo videoclipe de música e mostrar trechos desse conteúdo com áudio, os direitos audiovisuais se aplicam. Então, cada um desses direitos, eles também vão acabar incorporando um ao outro. Então, o direito audiovisual, ele é o mais completo, porque ele vai ter o áudio e o vídeo. A gravação de som é incorporada dentro do audiovisual, na parte de áudio, e uma composição, ela é incorporada dentro de uma gravação de som, ok? Um bom ponto aqui. Não é apenas os direitos autorais que são os únicos aspectos legais que se aplicam no YouTube, tá? Existem outras questões também, como uso de marca, difamação, falsificação, abuso, violação de privacidade, enfim, outros que também podem ser denunciados. Então, há outros aspectos legais que se aplicam no YouTube, tá? Mas aqui a gente está focando bastante em direitos autorais, então vamos voltar para eles. Aqui, a gente tinha recebido uma pergunta da Letícia. A Letícia perguntou como funciona a automatização dos recados de direitos autorais e qual a melhor política que devemos proceder quando recebemos uma notificação. Letícia, obrigada pela pergunta. E aqui eu vou mostrar para vocês, dentro do YouTube Studio, onde vocês podem ver essas notificações de direitos autorais. Então, dentro dos seus vídeos, você vai ver ali a indicação de se está elegível ou não a monetização, tá? Então, se tiver, por exemplo, inelegível, ou mesmo se estiver monetizando, mas você tiver ali a indicação de que tem um aviso de direitos autorais, ali é uma indicação que você teve uma reivindicação, tá? Aqui são mais detalhes daquela telinha, uma vez que você clica para saber mais. Então, você teve impacto no canal? Não. A visibilidade continua pública? Sim. A monetização, você não está elegível. E você consegue ver quem foi ou qual foi o conteúdo que fez aquela reivindicação. Nesse caso, é uma música, você consegue ver pelo tipo de reivindicação, a notinha musical ali na coluna do meio. O conteúdo utilizado é do Silva. E aqui seria também onde você teria a opção de selecionar uma ação, tá? Então, aqui à sua direita, no azulzinho, você poderia selecionar uma ação e fazer a disputa, fazer o apelo, se você tivesse o direito sobre aquele conteúdo, ok? E aqui trazendo um pequeno spoiler, né, assim, uma visão do futuro, no futuro a gente vai ter uma opção de filtrar todos os seus conteúdos que têm reivindicações por direitos autorais, tá? Isso está em breve, dentro do YouTube Studio vai ter essa opção, ok? Aqui, eu queria falar um pouquinho sobre a diferença, que às vezes as pessoas confundem entre reivindicação e aviso de direitos autorais. Uma reivindicação, novamente, é parte do jogo, tá? Ela significa apenas que a gente encontrou um conteúdo que é de propriedade de outra pessoa no seu canal. E os detentores dos direitos vão poder decidir o que eles querem que aconteça se alguém reutilizar o material deles. A menos que a política que eles definiram sejam de bloqueio, o vídeo continua disponível, ok? Já um aviso de direito autoral, ele já causa a remoção do vídeo, porque o detentor daqueles direitos pediu para a gente, remova esse conteúdo, eu não quero que utilize, tá? Aqui precisa ser avisado para a gente formalmente que o usuário não tem permissão para postar o conteúdo, e a gente é obrigado, por lei, a remover. Então, você tem uma diferença entre reivindicação, que é parte do jogo, e o aviso de direito autoral, que realmente remove o conteúdo do ar, tá? Aqui a gente tinha recebido uma pergunta do Universo. Beleza. O Universo perguntou: ao receber um strike, o canal perde o direito de ser monetizado? A gente falou sobre monetização ontem com o Abner, se eu não estou enganada. Vamos falar como que o direito autoral entra nessa questão. Se você receber um aviso de direito autoral, ou copyright strike, como a gente fala, isso serve como apenas um alerta. Pode impactar na sua monetização? Pode ser que a sua monetização seja suspensa por 14 dias ou 30 dias.
Se no caso do direito autoral for ter sido feita dentro de uma live e ela tiver sido removida por copyright, o seu acesso pela ferramenta de streaming pode ficar também restringida por 90 dias, tá? Se você receber 3 copyright strikes dentro de uma janela de 90 dias, a sua conta, todos os canais associados poderão ser encerrados, tá? Isso vai causar com que todos os vídeos da sua conta sejam removidos e você não vai mais poder criar novos canais. Então, assim, fique esperto toda vez que vocês receberem um aviso de direito autoral para tentar resolver e não repetir dentro deste período de 90 dias para evitar chegar perto sequer desses 3 avisos de direitos autorais na sua conta, tá bom? Vamos lá, temos a última pergunta aqui do Henrique. O Henrique pergunta: como fazer reviews de filmes e séries colocando trechos dos mesmos sem tomar strike, flag ou monetização? Essa é a pergunta que eu acho que eu mais recebo, né? Como é que eu faço para utilizar um conteúdo, a gente fala de terceiros, mas é um conteúdo que não é próprio meu, dentro do meu vídeo? A resposta é: peça autorização, tá? Você precisa ter autorização dos detentores e, principalmente, verificar quais são os termos de uso que foram acordados. Então, alguns detentores, eles falam assim: você pode utilizar, mas eu não quero que você utilize mais do que 30 segundos. Ou você não pode editar o meu conteúdo. Ou você só pode utilizar no Brasil, não nos Estados Unidos. Então, sempre pede autorização, verifica os termos de uso e lembra que você tem que ter autorização de todas as partes que detêm o conteúdo, tá? Então, não adianta, por exemplo, você falar com o compositor, mas você está passando o videoclipe e a produtora daquele videoclipe não te deu autorização. Você pode, sim, tomar uma remoção, tá bom? Práticas recomendadas. Aqui a gente volta também um pouquinho naquela pergunta inicial da Letícia, né? Qual que é a melhor política? Como é que a gente age uma vez que a gente recebeu um aviso, uma reivindicação? Primeira dica que a gente dá é fazer o upload do seu vídeo como privado ou não listado, antes de disponibilizar. Isso vai ajudar com que o Content ID faça os escaneamentos e, se você tiver algum problema, você consegue resolver ou pelo menos tomar uma ação antes de que o conteúdo seja postado para os seus inscritos. E aí, de repente, não frustra, né, um inscrito ter visto um vídeo, quer lá ver de novo e você está com alguma questão de direito autoral. Segunda coisa, você pode remover o conteúdo reivindicado se não for uma parte essencial do seu vídeo. Dentro da própria ferramenta, a gente tem opções de edição, ou você pode editar uma nova versão daquele conteúdo e repostar. Terceira coisa, não tenha medo de disputar uma reivindicação de direitos autorais que pareça inválida. A gente falou disso há alguns slides, tá? Se você tem o direito ou tem a autorização, faça a disputa, faça a contra-reivindicação, tá? E 4, lembre-se que as etapas de contestação e contra-notificação são ferramentas poderosas e podem resultar em consequências para o criador de conteúdo. Então, não adianta você fazer uma contestação ou uma contra toda vez que você receber uma reivindicação, porque se você não tem direito àquele conteúdo, você não pode pedir para utilizá-lo, tá bom? Então, sempre faça apenas quando você tiver o direito àquele conteúdo. E, por fim, lembre-se, você é responsável por todos os aspectos relacionados a um conteúdo publicado no YouTube. E isso inclui as transmissões ao vivo, ok? Se vocês quiserem saber mais sobre direitos autorais, vocês têm os canais do Creators Academy e o canal do YouTube, o Creators Channel, aqui no YouTube mesmo. Tem vários videozinhos com legenda que você consegue aprender todo esse processo, ok? Bom, galera, estamos chegando no final de mais um dia. Esperamos realmente que vocês estejam curtindo todo o conteúdo que preparamos.